Carpini ainda não foi demitido, mas o São Paulo já iniciou a busca por um novo comandante. Vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre quem tem chance e quem está descartado no tricolor. Bora te atualizar também sobre Alexandro, o lateral esquerdo que pertence ao Juventus, pode parar no Corinthians? Preciso te atualizar sobre uma entrevista de Josh Vander, o dono da 777 falou sobre o projeto no Vasco da Gama. Já a negociação de Rafael Cabral para deixar o Cruzeiro é com o Santos. Será que pode pintar uma troca de Rafael Cabral no Peixe e João Paulo no Cruzeiro? Preciso completar contando que o Galo já se acertou com o Santos pela saída do Patrick e também deve negociar nessa semana Edenilson. E Maurício, que saiu vaiado no Internacional, isso aumenta as chances dele deixar o clube? Além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes, entre outras, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Queria contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito, colocando na tela jogos dessa segunda e terça-feira. Nessa segunda tem campeonato inglês com Chelsea e Everton, vou na vitória do Chelsea. Tem ainda no campeonato italiano Atalanta e Hellas Verona, Atalanta bastante favorita. Na terça-feira, jogos de volta da Champions, Barcelona e Paris Saint-Germain, vou de vitória do Barça, Manchester City e Real Madrid, vou de vitória do City. E você, manja de futebol, gosta de fazer sua fezinha? Então vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Para participar é simples, tem link no comentário fixo, clica, faz o cadastro, depositou, 100% volta em bônus para você, valor máximo de bônus de R$200, você precisa jogar com responsabilidade e ter mais de 18 anos. Vem? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é uma triste coincidência. Matias Vinha, Marlon Freitas e Kahneman sofreram batidas na cabeça, concussões, e precisaram ser substituídos. E aí fez-se valer aquela nova regra do Campeonato Brasileiro que permite aos clubes uma sexta substituição em caso de lesões na cabeça. Esse benefício é dado para o clube que teve o jogador machucado, além do seu adversário. Bora falar também que o mascote do Atlético Goianiense foi dedurado pelo árbitro André Luiz Policarpo. Jogo muito polêmico entre o Atlético Goianiense e Flamengo. Rubro-negro venceu. Rubro-negro carioca venceu por 2-1 com pênalti convertido pelo Pedro depois de uma cotovelada sofrida pelo Bruno Henrique. Muita reclamação e até o mascote do Atlético Goianiense xingou o árbitro. Ele foi relatado na súmula e deve pagar uma multa. Quero contar ainda que Corinthians versus Atlético Mineiro teve 44.285 pagantes e renda de R$2.700.000. Importante comparar esses números com o jogo da última semana, do meio da semana, quando o Corinthians fez 4-0 no Nacional do Paraguai, pela Sul-Americana, ingressos muito mais caros na oportunidade para um público de só 32.246 pagantes e uma renda de R$1.900.000. Bora falar também sobre o Atlético Paranaense que chegou à 8ª vitória em 8 jogos sob o comando do Cuca. O Atlético venceu o Cuiabá por 4-0 e foi o único time da Série A que conseguiu vencer na rodada de abertura do Brasileirão por mais de um gol de diferença. Até por isso é líder do campeonato. Quero contar também que Dorival Júnior esteve no Barradão para assistir a vitória do Palmeiras contra o Vitória. Será que ele foi conferir de perto o Estevão William e também o Luiz Guilherme? Só para completar, para a gente fechar esse giro de notícias. O Paysandu foi campeão paraense, empate 1-1 no tempo normal, contra o Remo, havia vencido o jogo de ida por 2-0, placar agregado de 3-1, 50º título estadual do Paysandu, que já havia eliminado o Remo no campeonato, na Copa Verde, no meio da semana em pênaltis. Só para completar sobre essa rivalidade Repá, o Papão não perde para o Remo há 8 partidas. São 4 vitórias e 4 empates nesse período. Saideira do giro de notícias, o América do México, dirigido por André Jardine, fez 5-1 no vice-líder Toluca na rodada desse final de semana do Campeonato Mexicano. O América, além de ser líder do retorno, já havia vencido do turno e no meio de semana emplacou 5-2 no New England Revolution. Placar agregado da classificação do América para as semifinais da Conca Champions foi de 9-2 contra os americanos. Bora falar agora sobre o Bayer Leverkusen, enfim campeão alemão. Essa história é legal.
O Bayer Leverkusen é um dos times mais tradicionais do futebol alemão, fundado em 1904, mas que até hoje nunca havia vencido o campeonato alemão. Esse título veio em grande estilo nesse domingo, vitória por 5-0 contra o Werder Bremen, e às 5 rodadas do fim, o título confirmado. Campanha espetacular de 25 vitórias, 4 empates em 29 derrotas, o time segue invicto, não só no campeonato alemão, mas nas demais competições, e ainda tem mais 2 chances de título na Europa League e também na Copa da Alemanha. Só para lembrar que o Bayer Leverkusen já havia sido vice-campeão em 5 outros campeonatos. Ele acaba de quebrar uma sequência de 11 títulos consecutivos do Bayern de Munique no campeonato alemão. Queria só ilustrar a diferença financeira do Bayer Leverkusen para os principais concorrentes, o Munique e o Dortmund. Em relação a receitas, o Bayern de Munique tem 744 milhões de euros por temporada, o Dortmund 420 milhões, o Leverkusen 273 milhões. E essa diferença na receita se traduz também nos salários. Vou usar os números em reais. A média salarial do Leverkusen é de 64 milhões por mês. O Dortmund de 107 milhões de reais mensais e o Bayern de Munique de 189 milhões de reais. Números astronômicos, muito distantes da nossa realidade, mas é legal mostrar que o Leverkusen gasta 1/3 na comparação com o Bayern de Munique. Quero falar agora sobre Maurício, que viveu situação inusitada e complicada na vitória do Internacional no último sábado contra o Bahia, estreia do Colorado no Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu no Beira-Rio e durante a escalação do time, feita pelo alto-falante, o Maurício foi o mais vaiado entre todos os jogadores do Internacional. Cena se repetiu com o estádio mais cheio e no final da partida, quando ele saiu, na oportunidade, o Internacional já vencia por 2-1 contra o Bahia. O Maurício até participou com assistência no primeiro gol, vitória de virada do Colorado. Nem isso foi capaz de evitar vaias ao Maurício. Atleta que é pretendido pelo Palmeiras, pelo Corinthians, pelo Bahia, Botafogo, Flamengo, enfim, não faltam pretendentes. Mas é exatamente pelo barulho feito, especialmente pelo staff do jogador, que o Maurício vem colecionando vaias. Na semana passada, inclusive, surgiu a notícia de que ele teria pedido aos dirigentes do Internacional para deixar o clube. O Eduardo Cudê, na entrevista coletiva, adotou um tom diferente. Ele disse o seguinte, abre aspas, esses dias falaram que o Maurício pediu para sair. Perguntei sobre isso para as pessoas aqui de dentro e ninguém me confirmou essa história, fecha aspas. De qualquer forma, o clima vai ficando ruim para o Maurício, que recebeu proposta oficial do Palmeiras. Contei para vocês com exclusividade essa informação no fim de semana. Essa proposta havia sido feita em janeiro, o Internacional recusou e desde então não existe uma nova proposta. A tendência é que o Maurício fique até o meio do ano. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro e o Santos, que já se acertaram em relação à transferência do meio atacante Patrick. O negócio foi fechado no final de semana, inclusive o empresário do Patrick foi flagrado conversando com o Vitor, o gerente de futebol do Atlético. Essa conversa aconteceu no estacionamento da Neoquímica Arena. O negócio só não pode ser oficializado ainda porque o Patrick precisa se ajustar com o Santos. Entre os clubes, Atlético e Santos, está tudo fechado. Operação de $1.250.000 ou R$6.400.000 por 80% dos direitos econômicos. O Patrick vai precisar readequar seu salário ou contar com a ajuda do Galo para ter seus vencimentos mantidos em 800 mil por mês, pelo menos até o fim dessa temporada. A partir do ano que vem, cabe ao Santos assumir 100% dos vencimentos do jogador. Pequenos detalhes burocráticos impedem esse assunto. Outro atleta que está deixando o Galo é o Edenilson, volante que pertence ao Atlético, contrato só até o fim do ano, negociações avançadas com o Grêmio. Renato Gaúcho pediu a contratação do jogador, o Atlético gostou da liberação imediata, sem custos, e a transferência deve ser concretizada também a qualquer momento. Com isso, as saídas do Patrick e do Edenilson, o Atlético economiza cerca de R$1.600.000 por mês. Quero contar uma informação exclusiva a partir de agora. Desde o fim de semana, todo mundo se perguntando qual é o clube interessado no Rafael Cabral, goleiro que nem atuou na estreia do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro diante do Botafogo. Ele foi excluído da lista de relacionados por conta dessa transferência ou da possibilidade de transferência. Uma fonte cruzeirense me assegurou que a proposta é do Santos. Essa proposta foi apresentada na sexta-feira, durante o sábado os clubes conversaram. Nesse domingo a conversa foi interrompida porque o Peixe comemorava 112 anos da sua fundação. Nessa segunda-feira tudo vai ser retomado e a expectativa é de que o martelo seja batido para a concretização do negócio ou não. Segunda vez em pouco tempo que o Santos tenta a contratação do Rafael. A primeira oportunidade havia acontecido logo depois da eleição do presidente Marcelo Teixeira.
Só para completar, é legal contar que não está descartada a chance de uma troca nessa negociação. Rafael Cabral deixando o Cruzeiro e fechando com o Santos e o João Paulo se mudando do Santos para o Cruzeiro. Só que para que isso aconteça, o presidente Marcelo Teixeira me falou que vai haver a necessidade de uma compensação financeira por parte do Cruzeiro. O Santos entende que o fato de o João Paulo ser mais jovem, 28 anos, contra 33 do Rafael Cabral, exigiria a colocação de dinheiro. Por sua vez, o Cruzeiro lembra que a proposta, qualquer tipo de negociação, começou feita a partir do Santos, que procurou o Cruzeiro para tratar sobre o Rafael Cabral. Deixa eu só acrescentar mais uma informação que envolve o Peixe. Posso assegurar para vocês que existe otimismo na Vila Belmiro em relação à contratação de Breno Lopes. O atacante que pertence ao Palmeiras, contrato até dezembro, já havia dito para vocês que o Palmeiras topa liberar o atleta de graça. Antes do fim do contrato, o Breno tem perdido espaço. Mas era o atacante quem relutava com a ideia de deixar o Palmeiras para jogar em outro clube brasileiro. Santos se animou com as últimas rodadas de conversa e espera anunciar o Breno Lopes ainda nessa semana. Bora mudar de assunto e falar sobre a entrevista de Josh Vander, o dono da 777, ao GE. O Josh passou o final de semana no Brasil, na sexta-feira chegou a se reunir com o Pedrinho. Já contei para vocês que o Pedrinho adotou um discurso nada amistoso, afirmando que se não derem participação para ele no dia a dia, ele pode levar o caso à justiça e tentar pedir a venda da parte da 777 para outra empresa. O Josh Vander adotou um discurso bem conciliador nessa entrevista e evitou qualquer tipo de polêmica com o Pedrinho. Embora tenha admitido que ficou frustrado com o desempenho do Vasco na temporada passada, a frase foi, abre aspas, nosso objetivo em 2023 era se manter na Série A. E mesmo conseguindo isso, nenhum de nós ficou feliz que nosso destino foi decidido apenas no último jogo. Estamos trabalhando para sermos cada vez mais competitivos e eu acredito que temos uma comissão técnica e elenco para conseguir isso. Assisto a todos os jogos e confio no time que temos. Fecha aspas. O dono da 777 também se referiu ao Vasco como um novo Vasco a partir da chegada da 777, admitiu que errou a fazer uma série de projeções otimistas lá atrás. Você vai lembrar daquele discurso em que o Vasco entraria em ritmo de competição com o Flamengo, disputaria todos os títulos, que tinha acabado a farra do rival. Ele admitiu que exagerou no tom e falou também que o Vasco está adiantado em relação a uma série de planejamentos, como o pagamento de dívidas e também a reorganização do modelo financeiro. Você está gostando do trabalho do Vasco na 777? Ou melhor, da 777 no Vasco? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Alexandro, lateral esquerdo, ex-seleção brasileira, pertence ao Juventus, está saindo da Juventus, contrato por lá se encerra em junho. E durante a live do Nicola nesse domingo aqui no canal, 3 pessoas diferentes perguntaram se o Alexandro poderia virar reforço do Corinthians. Que o Timão está em busca de um lateral esquerdo, isso não é novidade. O Palácios, que foi recentemente contratado, conseguiu jogar uma vez só e se contundiu. Ainda não há uma avaliação formada sobre ele. Mas o Hugo e o Bidu não convenceram. O Hugo até tem jogado com mais frequência, o Bidu só não saiu porque não encontrou-se clube para ele, mas o Corinthians entende que há necessidade de um jogador para essa posição. Tanto que nos últimos dias o lateral esquerdo Wellington, do São Paulo, e o Riquelme, do Cuiabá, passaram a ser especulados. Sobre Alexandro, posso contar para vocês que a comissão técnica do Corinthians gosta do lateral esquerdo de 33 anos de idade. Ele é muito bem avaliado. E se houver qualquer tipo de chance para avançar nessa história, o Corinthians vai tentar. Também já havia contado para vocês que o São Paulo é super interessado nesse jogador, já pediu para que o Muricy Ramalho, para que o Lucas Moura e que o Rames Rodrigues entrassem em contato com o Alexandro na tentativa de convencê-lo a fechar com o tricolor do Morumbi. Mas aqui vem uma informação importante e nova, que vale para o Corinthians, para o São Paulo ou para qualquer outro clube interessado no Alexandro. Hoje, a vontade do lateral é de continuar na Europa. Ele sabe que não terá essa possibilidade na Juventus. A Juve vai passar por uma reformulação importante, especialmente envolvendo seus atletas mais experientes, mas se depender do Alexandro, ele vai esperar por oportunidades na Europa. Se essas ofertas não vierem em bom nível, com times que disputam títulos ou parte de cima da tabela, aí o Alexandro pode repensar e cogitar a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. Quero fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo. Rolou a reunião nesse domingo, uma reunião virtual entre os homens do departamento de futebol, e optou-se por não demitir o Thiago Carpini por agora. Mas isso não significa que ele terá vida longa. O São Paulo já iniciou, durante essa reunião no domingo, o debate sobre novo técnico. Quais são os prós e contras
que nomes estão na mira do São Paulo. Era a partir disso que a reunião se concentrou depois da definição da permanência do Carpini. São Paulo entende que demitir o Carpini nesse momento poderia ser complicado, até porque na quarta-feira joga contra o Flamengo fora de casa, chance grande de derrota. Então a tendência é que o Carpini tenha a oportunidade de atuar pelo menos mais um jogo, mas ele está fora. Agora é questão de tempo para que o São Paulo o demita. A ideia era contratar um outro treinador o mais rápido possível para que quando o Carpini fosse demitido, esse técnico escolhido já tivesse sido fechado, já tivesse sido contratado. Tem algumas informações importantes. Primeiro, contar que essa fonte do São Paulo que me garantiu que já iniciou-se a busca por técnico assegura que não há negociação com nenhum treinador. O São Paulo está na fase de entender as possibilidades para no momento seguinte abrir conversas, tá? Então, entre as possibilidades, eu posso garantir para vocês que Felipão e Mano Menezes estão descartados. Essa minha fonte no São Paulo assegurou que nem o Felipão nem o Mano Menezes agradam, são consensos e eles não fazem parte dessa primeira lista de alternativas. Nicola, quem é que pode estar nessa lista? Posso assegurar para vocês que Luiz Ubeldia, argentino, que foi campeão da Sul-Americana com a LDU no ano passado, interessa. Não existe negociação entre as partes, mas é um dos nomes que foram aprovados. Zubeldia, que já chegou a conversar com os dirigentes do São Paulo depois que o Dorival Júnior pediu para sair, ele foi trabalhar na seleção brasileira. Na oportunidade, o São Paulo optou pelo Carpini por conta da relação com os atletas. O Zubeldia tem uma fama de ser um cara muito rigoroso, enquanto o Carpini muito mais próximo dos atletas, e a gente tem visto jogadores do São Paulo fazendo campanha pela permanência do atual comandante. Só para completar, outros nomes. Pedro Martins é um nome que agrada ao São Paulo, mas o tricolor vê com pequenas chances, mesmo com Pedro Martins tendo contrato só até junho. O vínculo dele com o Al-Garrafa se encerra no 6º mês desse ano. O time é vice-líder do Campeonato Qatar e a fase é bem legal e a tendência é que o Pedro Martins permaneça por lá. Sobre Luiz Castro, unanimidade dentro do São Paulo, só que o tricolor teria de esperar até a metade do ano, quando possivelmente Luiz Castro deve ser demitido pelo Al Nassr, além de concorrer com vários outros clubes do mundo árabe. Luiz Castro tem muito cartaz espalhado pelo planeta. E o último nome que é cogitado, que é consultado e que deixou ótima impressão lá no começo do ano, Paulo Pesolano, ex-comandante do Cruzeiro, chegou a conversar com os dirigentes do São Paulo antes do Carpini ser contratado. Na oportunidade, o Pesolano não foi liberado pelo Ronaldo, que é dono do Valladolid. O time está disputando as últimas rodadas da 2ª divisão espanhola. Nesse momento é o 4º colocado com chances reais de acesso. O São Paulo precisaria aguardar o fim da 2ª divisão para que pudesse contratá-lo. E você, tem preferência por técnico? Use o espaço para comentário, deixe o seu like, opine, avalie, se inscreva, enfim, faça tudo para que a gente possa chegar a cada vez mais pessoas. Combinado? Ótimo dia. Tchau, tchau.